Olá, hoje eu vou falar da estrutura da matéria, a estrutura da notícia, e vou contar a história da minha primeira matéria assinada no Jornal da Tarde. Agradeço sua participação aqui no curso Escreva como Jornalista Profissional. Peço para você dar um like, até para incentivar o canal e mantê-lo vivo, né? Ajudar tanta gente que quer aprender mais sobre escrever como jornalista profissional. E acompanhe, pegue o seu caderninho aí, anote o que eu vou falar e, claro, as perguntas estão aí à disposição, o que eu puder ajudar, me envie suas questões, tá? Hoje eu vou falar, então, da minha primeira matéria assinada no Jornal da Tarde. Isso marca, né? Acho que todo jornalista lembra da sua primeira matéria assinada num veículo importante. Eu estava lá na redação da Geral quando o Eloy Gertel, o pauteiro, me chamou. Odir, nós temos essa foto, falta matéria, vai buscar. Você já deve ter ouvido isso outras vezes, né? Às vezes foto de um incêndio, foto de um acidente, há foto e não há matéria, e o repórter vai atrás para levantar a matéria. Mas ali era foto de uma obra de arte, na rua 24 de Maio, São Paulo, com um vaso sanitário quebrado em cima. O fotógrafo, quando estava indo para o jornal, viu aquilo, fez a foto, levou, mas não havia história, então eu fui escalado. Bom, eu já tinha acho que uns 3 meses de jornal, já conhecia mais ou menos o modus operandi dos repórteres, sabia mais ou menos como seria a estrutura de uma matéria e fui. Bom, cheguei no ponto, o vaso sanitário já não estava lá, acho que estava jogado num canteiro do lado da estátua. Pesquisei o nome do artista, era um artista grego que tinha, não era uma estátua, era uma obra arquitetônica moderna. O nome desse artista grego e pensei em entrevistar as pessoas próximas que talvez estivessem ali quando o objeto foi colocado lá. Então havia uma farmácia, fui, entrevistei as balconistas que estavam ali desde cedo e uma delas disse que estava atendendo uma senhora que, ao ver a bacia da privada nessa obra de arte, ficou escandalizada e disse que era amiga do artista que fez e saiu dali imediatamente. Bom, já foi uma historiazinha que eu podia contar. Entrevistei aqueles senhores que andam com aquelas placas oferecendo fotografia, chapa do pulmão e tal. Talvez tenha pegado alguma coisa, eu não lembro bem, mas peguei mais alguma coisa. Agora, pesquisei sobre o artista grego, como eu falei, e para substanciar melhor a história, para dar um quadro mais abrangente, porque muitas vezes, como numa lente de aumento, você pega o fato que dá origem à história, mas depois amplia isso. Eu fui até a regional da Sé falar com o administrador da Sé, se esse problema era recorrente, o problema de se abandonar móveis e utensílios domésticos na rua, e era um grande problema da regional da Sé. O que acontecia com o centro de São Paulo já naquele período, já ao final dos anos 70? O centro de São Paulo foi, é claro, durante muitos anos, muito tempo, a parte mais elegante da cidade, né? Os melhores, os casarões, a Avenida Rio Branco, né? Os primeiros prédios com elevador e tudo. Mas ali já havia também uma classe social mais simples morando no centro, né? Em cortiços, acho que não havia tantos prédios abandonados, mas já existia, então havia essa diferença, né? E a classe mais humilde geralmente é que tinha esse hábito de descartar, às vezes, os móveis, eletrodomésticos, para não pagar um caminhão de transporte, deixavam lá jogados, né? Principalmente ali da região do Bexiga, da Bela Vista. Então havia muitos números sobre isso, eu fui pegando as histórias, as informações, o administrador estava preocupado com isso, e eu descrevi, aí entra a descrição, descrevi o momento que ele já estava com 2 telefones, um em cada orelha, e a secretária ainda estava estendendo mais um telefone para ele.
Então era uma cena, ficou hilária na hora que você leu, e era mesmo. Até uma das repórteres do Jornal da Tarde, Raquel Melamé, comentou isso, dizendo a sua matéria, eu ri quando você escreve que ele estava com 2 telefones e a secretária estendendo mais um. E era verdade, porque você precisa exprimir a verdade, né? Você não pode mentir, não pode inventar coisas. Essa é uma função sagrada do repórter, faz parte da ética da profissão. Então, fiquei contente com isso e tal. Bom, voltei para o jornal e escrevi a matéria. No dia seguinte, todos os funcionários do jornal, se quisessem, na portaria pegavam um exemplar do dia. Eram exemplares que não tinham sido, às vezes, muito bem impressos, era o teste de tinta e tal, ficavam lá, você podia pegar e tal. Não eram novinhos em folha, bem impressos, mas dava para ler. Então, peguei, fui à redação e ao ler a matéria, na primeira página estava uma chamada para a minha matéria e a foto da Maceda Privada na obra de arte do artista grego. E a matéria assinada do jeito que eu escrevi e tal. Então foi importante, porque, como eu falei, naquele início, dos 20 jornalistas que estavam estagiando lá, só poucos iam ficar. Então o fato de eu ter assinado uma matéria na primeira página e ter construído uma matéria do nada, né, só de uma foto, foi muito importante para eu ficar no jornal. Depois eu fiz, ainda nessa área de estruturar a matéria, eu fiz uma matéria sobre o trânsito de São Paulo. Eu fui ao DSV e descobri ali com as autoridades, as estatísticas, que o ponto onde havia mais atropelamentos de São Paulo era ali numa esquina da São João. Agora eu não lembro se era com a Ipiranga ou mais embaixo com a Prestes Maia. Eu fui até esse ponto, cronometrei o tempo em que o sinal ficava verde. Era um tempo muito curto, não dava para a pessoa atravessar a rua toda, ela teria talvez atravessar até metade, até uma ilha, depois ou atravessar muito rápido, e durante o período que ela estava atravessando, o sinal já mudava. Então, talvez fosse uma das causas do grande número de atropelamentos ali. Comecei a matéria com esse detalhe da rua, né? Como falando, primeiro o detalhe, depois você vai abrangendo. Por último, vem as estatísticas das autoridades. Outra matéria assinada também, com destaque. Então, fui aos poucos aprendendo essa estrutura que eu passo para você agora. Você está na sua cidade, no seu blog, no seu jornal, e vai falar sobre um acidente com moto, um carro atropelou uma moto e de repente o motoqueiro morreu ou ficou gravemente ferido. Você vai falar disso. Você pode simplesmente citar isso, como muitos jornais, principalmente os mais antigos, citavam. Fulano, tal hora, ontem, na esquina tal, foi atropelado e morreu. Tal. Ou você pode trabalhar melhor essa matéria. Tudo bem, o fato é esse, então você vai falar da moto, do carro, o nome dos personagens, o motorista de carro, o motoqueiro, vai contar. Mas aí você pode aprofundar. Há muitas cidades, eu acho que do Brasil, estou falando de São Paulo, cidades do interior que cresceram muito. Há pouco tempo estive em Araraquara e lá havia poucos sinais nas esquinas e muitos motoqueiros. O que estava acontecendo, principalmente nas madrugadas, de sábado para domingo, né? Garotada sai, vai para a balada, pega a moto e dispara e acontecem os acidentes. Era uma das cidades que tinha o maior índice de acidentes com motos. Por quê? Falta de sinais, ou falta também de uma educação melhor do trânsito. Então, se na sua cidade acontece algo parecido, ou dando exemplo dessa matéria, você teria de tentar saber as estatísticas, ouvir as autoridades, por que não há os sinais, quanto custa, quanto não custa, quais os pontos mais nevrálgicos, né,
onde ocorrem mais acidentes. Então você pega um fato e expande, tá? Essa é uma ideia que serve para tudo, para matérias esportivas, matérias de cidade, matérias policiais. Então essa é a lição de hoje, você saber trabalhar uma pauta, não se concentrar às vezes só no fato em si, mas descobrir a abrangência desse fato, os números, como ele é frequente, o que pode ser feito, dar maiores informações para o leitor. Bom, agradeço mais uma vez pela sua visualização, seu prestígio, dê um like aí, compartilhe com os amigos que querem escrever como jornalistas profissionais. Vamos ter muitas aulas, tá? Aulas que você não teria nem numa faculdade de jornalismo, aulas práticas, aulas de um profissional que já tem 45 anos de experiência, só no jornalismo profissional, fora jornal de colégio, jornal de bairro. Até a próxima aula, então. Forte abraço.